Boa noite para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um evento de comemoração do centenário da nossa associação. Que todos nós possamos perceber a magnitude do que significa uma instituição espírita aberta há um século, oferecendo o conhecimento espírita para a nossa população. E hoje, particularmente, nós iremos fazer um passeio no tempo, retornar a uma época muito distante daquela que vivemos hoje, ao período anterior, muito anterior ao próprio nascimento de Jesus. Em uma época em que a humanidade, desconhecedora das verdades espirituais, uma vez que ela era oferecida apenas a um pequenino grupo de pessoas, a humanidade desconhecia as verdades espirituais que estão derramadas sobre todo o universo. E ao perceber a necessidade de oferecer às criaturas humanas a oportunidade de que nós descobríssemos as leis imortais e compreendêssemos o sentido mais profundo das nossas vidas, o espírito responsável pelos destinos do planeta, aquele que a doutrina espírita intitula chamar de o governador planetário, esse espírito que cuida da Terra desde o surgimento do orbe há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, reunindo sua assembleia de auxiliares diretos, identificou que já seria o momento aprazado para que de repente um momento bastante singular na história acontecesse, a oportunidade de entregar a toda a humanidade, e não somente a um pequenino grupo de pessoas, mas derramar sobre a terra uma informação extremamente preciosa. A informação de que havia um Deus único. Porque naquele período, toda a terra entendia que existiam vários deuses. O politeísmo era a única doutrina religiosa do planeta, e não havia nesse período nenhum lugar da terra aonde a compreensão sobre a vida como sendo formada a partir de um único Deus estivesse definida dentro dos códigos religiosos daquele período. Então, o governador planetário, de posse daquele conjunto de espíritos que ele poderia se utilizar, ele decide então designar um dos seus auxiliares diretos para que viesse à Terra para trazer uma notícia a toda a humanidade de que havia um Deus único, e escolhe um povo específico para que esta informação seja oferecida. É o momento da história intitulado como o surgimento do judaísmo no mundo. Quando surge o judaísmo no planeta e Moisés aparece para, de certa maneira, consolidar a ideia do Deus único, nós estávamos no período remoto de 1300 anos antes do nascimento de Jesus. E naquele período Moisés recebe um conjunto de ensinamentos, de regras, para moldar a partir dali a estruturação de um povo que teria como missão levar ao planeta a informação da existência de um único Deus. Manifestações mediúnicas extraordinárias acontecem pelas mãos de Moisés. Um conhecimento enorme é derramado nas mãos do povo que teria a responsabilidade de divulgar ao mundo que o politeísmo não era a real verdade sobre a terra, mas que havia um Deus único que regia todo o planeta. Quando a gente ouve isso, a gente se indaga: meu Deus, mas
Qual é a vantagem que tem em se ter um Deus único? O que muda eu acreditar em vários deuses e acreditar em um Deus só? O que muda? É tudo a mesma coisa. O que vai mudar na terra se for um Deus só ou se forem vários deuses? Não há grande diferença, mas tem. O pior é que tem, parece que não, mas tem. Sabe por quê? Porque quando nós achamos que existe um único Deus, ele está descendo, não está? Sim, ele vai arrumar. Calma aí, diminui esse daqui, ó. Ah, Aí. Acho que é melhor pra tu. espetáculo. Aí. Cada um na sua, né? Qual é a vantagem que existe em ter um Deus único? A vantagem é a seguinte, Nicole: quando nós temos a ideia de vários deuses, e eu olho para um chinês, quem criou o chinês? O Deus dos chineses. Quem criou os americanos? O Deus dos americanos. Quem criou os poloneses? O Deus dos poloneses. Então, qual é a minha relação sendo judeu com um povo que é chinês? Nenhuma. Ele é criatura de um outro Deus, é um outro Deus que criou esse outro que eu não sei quem é, e portanto eu não tenho nenhuma relação com ele, então pode matar. Não tem relação comigo. Mas na medida em que eu digo foi só um criador, esse criador criou o chinês, criou o polonês, criou o judeu, criou o americano, criou todo mundo. Então, se todo mundo está debaixo de uma mesma vontade, foi o Deus que me criou que criou o outro. Então não é muito lógico que eu mate aquele que na verdade é criatura do mesmo Deus que me criou. Eu passo a ser originado da mesma fonte, e isso de certa forma vincula as criaturas e quebra a leitura de que eu sou diferente do outro, porque o outro é criatura do Deus A e eu sou criatura do Deus B, e portanto nós não somos idênticos. Mas se existe só uma vontade, só um Criador, nós somos todos originários de uma mesma fonte, de um mesmo ponto. E isso seria suficiente, só isso seria suficiente para acabar com as guerras, para acabar com o desamor, para acabar com a violência, porque eu enxergaria no outro uma relação de mim próprio. O povo judeu, portanto, recebe num período muito remoto uma revelação extraordinária, cuja missão seria entregar essa informação para o mundo. Ocorre que o povo judeu não fez o que era previsto. O que eles deveriam fazer? Apropriar-se da revelação e divulgar ao mundo aquilo que sabiam. O que os judeus fizeram? Guardaram para si. Existe uma obra judaica chamada Pirkei Avot, que em hebraico significa a ética dos antepassados. É um livro muito interessante em que cada geração de judeus escreve uma única frase para a geração seguinte. Aí a outra geração se reúne, escreve uma frase para a geração seguinte. Aí depois os netos se reúnem, escrevem, e assim vai. E essa obra, cada geração sintetiza numa frase o pensamento que deseja levar para a próxima geração. A primeira frase que está no Pirkei Avot é: formai muitos discípulos e fazei um cerco em torno da Torá. Ou seja, formem muitas pessoas, mas só entre nós, para fora nada. Fazer um cerco em torno da Torá é não entrega o conhecimento da Torá para o mundo. E é exatamente isso que os judeus vão fazer durante todo esse período. Todas as informações espirituais que eles retiveram durante todo esse período não é passado para ninguém. A revelação é só nossa,
porque nós somos escolhidos para receber essa revelação. O mandamento é para mim e eu vou cuidar da lei, e ninguém vai encontrar esse conhecimento em outro lugar, porque eu não vou repassar. O conhecimento é para mim. Então existe todo um trabalho da espiritualidade em trazer essa verdade espiritual não somente para o povo judeu, mas para que ela se espalhasse sobre o planeta e a notícia do Deus único fosse entregue a toda a população do planeta. No dizer da doutrina espírita, a essa época, já seria possível a humanidade como um todo acolher a ideia de um único Deus. Porque não tinha muito mais do que isso, a informação era essa: existe um Deus único. Não se tinha uma discussão dentro da Torá que fosse profunda sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre imortalidade, não tinha. A discussão da Torá é a ideia do Deus único, ponto. Esse é o elemento central, e daí basta. Mas há um investimento enorme que é feito. O governador planetário vai promovendo uma sequência de notícias espirituais para esse povo, dizendo: vocês se organizem, porque mais à frente quem vai renascer sou eu. Quem vai trazer a doutrina para vocês sou eu. Quem vai trazer o ensinamento espiritual sou eu próprio. Era ele que viria em pessoa, o próprio governador planetário, para trazer a notícia espiritual para o planeta. Então existe, por conta disso, um elenco de 16 pessoas que ao longo de 500 anos eles vão estar entre o povo de Israel, trazendo notícias espirituais. São os chamados profetas. Os profetas são 16 criaturas que existem entre Moisés até Jesus. E em boa matemática, entre Moisés e Jesus tem 1.300 anos. Se são 16 profetas, você vai ver que dá quase um século para cada um, mais ou menos, né? 1.300 por 16 dá mais ou menos isso. Pois é, seria se fosse, mas não é. Porque nos primeiros 400 anos não veio ninguém. Nos últimos 400 anos não veio ninguém. Então, se são 1.300, tirando 800, sobrou 500. Então, em 500 anos, os 16 vêm. É uma janela de tempo de 500 anos, meio milênio, que chegam todas as revelações dos profetas de Israel. Antes deles, nada. E depois de Malaquias, que é o último dos profetas, nada. Só que esses profetas trariam notícias incríveis, falando de que numa época que eles não conseguiam acertar qual era, o Messias iria renascer no povo. Iria nascer um homem singular, uma figura extraordinária, alguém com uma capacidade de realização extremamente diferenciada, que revolucionaria os conceitos da humanidade. Havia profecias que diziam as coisas mais diversas sobre ele. Só que as profecias que se falava sobre esse Messias, nem todas elas levavam na mesma direção. Tinha profecias que falavam sobre Jesus, que traziam notícias sobre o Messias, e essas notícias sobre o Messias falavam de uma maneira muito singular sobre esse Messias. Sabe o que diziam? Diziam que quando o Messias viesse, ele seria um rei como nunca a terra havia tido, que ele reinaria sobre o planeta para todo sempre, que Israel seria um reino interminável e que nunca nenhuma nação se colocaria contra Israel, que ele seria o rei entre os reis. Em Israel, em hebraico, não existe o superlativo absoluto sintético, nem o superlativo absoluto analítico. Para quem não está entendendo o que estou falando, não existe a palavra riquíssimo ou muito rico, não existe a pessoa paupérrima ou muito pobre,
não tem a pessoa muito magra ou magérrima, não tem. Como é que se diz em hebraico o superlativo absoluto, seja sintético ou analítico, tanto faz? A gente diz assim: ele é o bonito entre os bonitos. Isso é lindo. Ele é o magro entre os magros. Então ele é magérrimo. Ele é o rico entre os ricos. Riquíssimo. E se ele fosse um rei que não tivesse igual, ele era o rei dos reis. Por isso que o texto fala o rei dos reis. Não é que ele seria o rei dos reis, é que ele seria o maior, ele seria um reisíssimo, ele seria um rei espetacular. Então, o rei dos reis. É assim que a língua hebraica ela se constitui para falar esses conceitos. Então, ela falava: ele será o rei dos reis, o mais poderoso rei que Israel já teve. Ele sentará no trono de Davi, porque Davi havia sido um rei poderoso de Israel 1000 anos antes. Então ele se sentará no trono de Davi e reinará sobre todas as nações. Meu Deus, era um rei poderosíssimo que se esperava. Mas isso era um conjunto de profecias. Havia outro conjunto de profecias que apresentavam um Messias completamente diferente. Havia um elenco de profecias que dizia: o Messias? O Messias será um homem sem formosura, será desprezado pelo povo, o opróbrio dos homens. As pessoas balançarão a sua cabeça, virarão o beiço e negarão a aceitá-lo. Ele será uma criatura rejeitada, ninguém o aceitará, e todos virarão o rosto para ele. Então não dá para entender como é que ele é um rei poderoso desse tanto, e ao mesmo tempo ele é esse ser tão desprezado pela população. Parece falar de pessoas diferentes, parece não ser a mesma coisa, parece ser indivíduos distintos. Um é o rei dos reis, o outro o desprezado do povo. Se tivesse só essas duas estava bom, mas tinha mais um grupo. Eram 3 grupos de profecias. Um terceiro grupo de profecias, Gláucia, dizia o seguinte para nós: que o Messias, quando viesse, não sei se ele seria rei, se ele não seria rei, mas eu sei que ele seria um mestre inigualável, porque ele iria oferecer para nós notícias que nós nunca havíamos visto. Dizia a profecia que o Messias, quando viesse, abriria a sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Quando a gente lê assim: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, parece uma coisa tão assim, tá bem, mas essa profecia ela tem muita substância, porque ele diz que vai abrir a boca em parábolas e publicará coisas ocultas desde a fundação do mundo. E é muito curioso que o profeta diz que ele abrirá sua boca em parábolas e publicará coisas ocultas desde a fundação do mundo. Parábolas? Jesus usou muita parábola, né? Os evangelhos registram 26 parábolas. Somando as parábolas com os ditos parabólicos dá 40. O que é um dito parabólico? Um dito parabólico é, na verdade, uma comparação, não chega a ser uma história, mas que é usada como se fosse uma comparação metafórica. Então eles trazem como se fosse uma parábola. Eu vou dar exemplo de um dito parabólico: não se coloca remendo novo em roupa velha, e não se deita vinhos novos em odres velhos. Isso não é uma parábola, mas é um dito parabólico, e eles somam e vai dar 40 no todo, mas na verdade são 26 parábolas que o Evangelho possui. Ora, o Evangelho, para quem já deu uma olhada, é bem fininho, quase nada, só tem 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João.
O Velho Testamento tem 49 livros, tem muito mais livro do que nos Evangelhos. Ora, se os Evangelhos, que são só 4, tem 26 parábolas, e o Velho Testamento, que é muito mais volumoso, que tem 49 livros, tem muito mais parábolas. Quantas parábolas tem no Antigo Testamento, nesses 49 livros, já que nos 4 de Jesus, que são só 4, tem 26, lá tem 2. Só tem 2. O Velho Testamento todinho só tem 2 parábolas. Uma é a parábola que o profeta Natan conta para Davi, porque ele estava tendo um relacionamento com a mulher de Urias, que era seu general. E o outro é uma parábola que Isaías conta de um homem que plantou uma vinha e quando tirou as uvas, ele foi fazer o vinho, o vinho ficou azedo, ele arrancou a vinha fora e jogou fora tudo. Só tem essas 2. O resto não é parábola não, o resto é texto literal que aconteceu. É por isso que o texto diz: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas. Por quê? Porque a parábola não era uma prática que se via dentro de Israel, não era uma técnica utilizada no Velho Testamento. Então essa metodologia que Jesus usa para ensinar, realmente ela é singular, tá? Ela realmente é diferenciada em relação àquilo que se estava acostumado a ver, que no Velho Testamento a história é a história e ponto, acabou. Vai contando a história como se ela fosse literal e a gente vai lendo aquilo de maneira, não, aconteceu sim, está escrito aqui, enquanto que em Jesus ele vai criando histórias para ensinar as pessoas. Ele, portanto, o Messias, ele seria bastante extraordinário, porque ele viria ensinar coisas que nunca ninguém ensinou. Ele seria um mestre por excelência. Ele viria a ser, na verdade, aquele que acolheria o caído, que tomaria sobre si as nossas dores e levaria as nossas enfermidades. Que ele iria falar sobre misericórdia, que ele iria apresentar uma nova face de Deus, e que ele seria verdadeiramente alguém muito importante no cenário da religião judaica, porque ele renovaria os conceitos do mundo. Um único homem, 3 tipos de natureza diferentes: um rei, um pobre desprezado e um Senhor divino, cheio de ensinamentos espirituais em nome de Deus. 3 presentes dos magos: para o rei, o ouro; para o desprezado, a mirra, a erva amarga; e para o divino, o incenso. Ouro, incenso e mirra. Mas os sacerdotes não conseguiam juntar essas peças, não conseguiam organizar isso numa pessoa só. Tinham dificuldade de entender que a realeza do Messias era espiritual, que não era um reino terrestre, que era um reino divino. Difícil para entender que aquela realeza, aquele trono que eles falavam, não era um trono terrestre, é porque ele era o governador planetário, então seu reino não tinha fim, e ele reinava sobre todos os reis da terra. Quando a gente tem a leitura espiritual, faz sentido que aquele fosse o Messias. Do ponto de vista material, era o desprezado do povo, porque viveu numa cidade muito pequena, tinha uma vida muito simples, era um construtor, a gente fala que é carpinteiro, né? Em grego a palavra que está lá é tector. Tector não é exatamente um carpinteiro como a gente tem hoje, é um tector. Tector é construtor, faz de tudo, faz tudo. Então ele constrói, ele mexe com madeira, ele trabalha com pedra, é um tector.
Então ele teria sido isso, segundo se crê, uma profissão muito humilde, não cursou as escolas de Jerusalém, não participou das yeshivá, onde os grandes rabinos estavam em Jerusalém ensinando, não teve acesso. Então era difícil para o povo dos sacerdotes, do povo de Israel, entender nele realmente o Messias. Era muito difícil. E para piorar a situação, durante todos esses 1300 anos, Israel pegou as notícias que foram trazidas do mundo espiritual e botou tudo no bolso. Então pegou todas as notícias espirituais que existiam, tinha um monte de coisa que tinham trazido espiritual, e disse: nossa, mas isso aqui é muito legal, vai ficar tudo para mim, eu gostei. Então pega, põe só no meu bolso e não ensino para ninguém. Israel recolheu todos os ensinamentos espirituais e não entregou para ninguém. Tanto que quando Jesus chega, 1300 anos depois de Moisés, continua tendo Deus único só em Israel. Não havia sido oferecido para ninguém. Nenhum povo havia recebido a informação, porque os judeus guardaram para si a notícia que tinham. E exatamente pelo fato deles fazerem a apropriação desse conhecimento, dessa leitura espiritual, como se tudo tivesse que ser apenas para o povo judeu, eles desenvolveram uma leitura do que significava a proteção de Deus, muito estranha para os nossos dias de hoje. Porque para aqueles que eram judeus, aquilo que nós poderíamos chamar de proteção divina era aquilo que poderia acontecer conosco se Deus nos oferecesse 4 coisas. Havia 4 atributos que a gente deveria ter para dizer: Deus está comigo. Se eu tivesse esses 4 atributos, então é porque Deus me abençoou. Primeiro atributo: tem que ser rico, né? Porque, poxa, você serve a Deus e ser pobre não está com nada, né? Então, a pessoa entendia o seguinte: se Deus me protege, eu tenho que ser rico, ter dinheiro, porque isso é um sinal de que Deus está comigo. Se eu sou pobre, eu devo ser algum amaldiçoado, porque Deus é o dono de tudo, não deu nem um pouquinho, pelo amor de Deus. Então os judeus tinham muito claro que se Deus está comigo, eu tenho que ser rico. Mas a pessoa ser só rica também não tem graça, porque imagina, o cara é rico e vai ficar rico assim até o final da vida, aí fica muito monótono a existência. Então tinha uma segunda coisa: ele tinha que ser rico e próspero. Ou seja, ele era rico pouco hoje, amanhã ele era rico mais, depois ele era ainda mais, depois ele era ainda mais, ele tinha que cada vez ter mais, porque se ele fosse rico e começasse a estagnar a riqueza dele, porque Deus também havia esquecido dele. Então, para ser abençoado por Deus, eu teria que ser rico e próspero. Mas pensem bem, você ser rico, próspero e morrer cedo também não está com nada. Então, para que eu fosse realmente abençoado, eu tinha que ser rico, próspero e longevo. Teria que ter uma vida longa, ver os filhos dos meus filhos. Uma pessoa que via os netos naquela época era muito velho. Então, a ideia de vida longa era um sinal de que Deus abençoou. Se a pessoa tinha vida curtinha, Deus não está gostando muito de fulano, porque já morreu cedo, então deve ter feito alguma coisa que desagradou Deus. Então aqui a gente tem que o cara tem que ser rico, próspero, longevo, mas se eu tiver tudo isso e for doente também não adianta nada, que eu não vou curtir a minha riqueza. Então eu tenho uma 4ª característica: eu tenho que ser saudável. Então esse é o cara que Deus abençoou: rico, próspero, longevo
e saudável. Aí dá para entender por que a sociedade de Israel tinha tanta rejeição pelos doentes, pelos cegos, estropiados. Porque quando eles viam uma pessoa que tinha algum tipo de lesão física, isso é um amaldiçoado mesmo, né? Aí o cara me nasce pobre, doente, sem prosperidade, e já cedo já está querendo morrer. Aí você, meu Deus do céu, isso é o fim do mundo, um cabra desse, né? Então a leitura que se fazia era que a vida era somente material e que Deus iria compensar as pessoas somente com as coisas materiais. Como é que Deus me recompensaria pelo fato de eu ser bom? Com prosperidade, com muito dinheiro, com uma vida farta, longeva. Por quê? Porque na concepção de que só existe a vida corporal, eu tenho que receber em vida as compensações daquilo que eu tenho. Quando Jesus comparece no meio da sociedade judaica, esse era o pensamento que existia. O pensamento de que as bênçãos de Deus eram somente para aqueles que tinham essas 4 características. Era um momento muito difícil, porque vivia-se uma época muito inflamada do ponto de vista político. Roma havia invadido Israel e os exércitos romanos marchavam pelas ruas de Jerusalém. As pessoas eram mortas. Havia uma coisa muito estranha em Jerusalém, uma curiosidade histórica para vocês. Quando os exércitos de Roma marchavam em Jerusalém, eles levavam na frente do pilotão alguém que levava um estandarte, e nesse estandarte tinha uma águia romana, que era o símbolo do império. Então marchava aquele regimento na rua com uma flâmula com uma águia. Quando eles marchavam pela rua com aquela flâmula, os judeus, que não podem fazer imagem de coisa alguma, porque é proibido fazer imagem, não pode fazer, é tido como uma transgressão, não pode fazer imagem de nada, não existe. Então quando eles viam uma flâmula andando na rua, eles se lançavam contra os pilotões que estavam marchando na rua, mas não era contra a invasão, era contra a águia. Eles não queriam aquela águia romana dentro do território de Israel. E os romanos entendiam que era o quê? Não queriam os invasores, pegavam as espadas e matavam as pessoas. Então muitos judeus foram mortos exatamente por esse desentendimento. O problema deles era com a águia, e os romanos apavorados matavam as pessoas. Um sujeito na terra estrangeira avança contra nós, mata, que aí eles se acalmam. E eles não paravam de fazer, porque eles continuavam entendendo que aquilo era uma coisa absurda de ser feito, uma imagem. Então havia nesse período uma efervescência política muito grande, uma tentativa de derrubada dos romanos. Havia um partido político que havia surgido nesse período, os chamados zelotes, que tinham como interesse promover uma revolução e tirar os romanos da região de Israel. E eles andavam pelas ruas promovendo assassinatos. Eles usavam uma faixa na cintura, e nessa faixa ela dava várias voltas, e entre as voltas havia uma que eles escondiam um punhal. O punhal ficava escondido entre as voltas, e de repente eles estavam no meio da multidão, como que não está fazendo nada, eles metiam a mão, puxavam o punhal, cortavam uma garganta e sumiam. Eles eram muito hábeis. Essa faca era uma faquinha curva chamada sicari, e os zelotes usavam o sicari dentro da cinta. Então ele entra, corta e imediatamente desaparece. Eles eram muito violentos e viviam no meio de Israel, aumentando as tensões sociais naquele período. Era um período muito difícil, muito complicado. E foi exatamente nesse período que o Cristo planetário decidiu vir na condição de Messias. Nós vamos encontrar, portanto, uma Israel profundamente mexida, porque os conceitos judaicos estavam muito enraizados no povo judeu
de uma maneira muito próxima das preocupações materiais. Naqueles 400 anos que fica de silêncio antes do nascimento de Jesus, os rabinos fizeram muitas interpretações dos textos, não tinha profeta. Então é o período em que os rabinos interpretam os textos, começam a discutir, olha, eu acho que essa palavra aqui significa tal coisa, eu acho que é aquilo, aí esse rabino diz uma coisa, esse aqui diz outra, cada um tem uma opinião diferente, e se constituiu muitas linhas de raciocínio judaico nessa época. Jesus viveu num período em que existem várias linhas, as principais eram os fariseus, os saduceus, os essênios, existiam várias correntes com interpretações diferentes do mesmo texto. O texto é o mesmo, as interpretações é que eram diferentes. Para fazer uma comparação, hoje nós temos uma mesma Bíblia, mas essa mesma Bíblia, mesmo texto, tem não sei quantas religiões cristãs, e se você sentar, ela, não concordo, aqui para mim essa vírgula não é aqui, a vírgula é ali, aí vai criando interpretações, mas o texto é o mesmo, eles leem o mesmo texto, mas as interpretações dos textos são diferentes. Então era muito difícil o período no qual ele surgiu. Havia muita violência, muito desamor, muita desigualdade social. Era uma sociedade marcada por umas exclusões muito severas. Era uma sociedade extremamente marcada pelo exclusivismo. Não, você não é dos abençoados, você fica para lá. Então havia muita segregação social nesse período. E Jesus apareceu. Os 400 anos sem nenhum profeta tinham produzido no povo de Israel uma sede enorme de saberes espirituais. Eles estavam secos, porque há 400 anos não havia nenhuma notícia dos espíritos para eles. Imaginem o movimento espírita há 400 anos em que nenhuma comunicação cai em nenhuma mesa mediúnica. O mundo inteiro tenta uma comunicação mediúnica e ninguém não vem nenhum espírito. 4 séculos não é pouco tempo não, tá? O povo de Israel estava desesperado por uma diretriz espiritual. Nenhum profeta, nada acontecia, não havia nenhuma referência. Os rabinos interpretando, produzindo seus textos, analisando, mas profeta mesmo ninguém. E de repente a figura de Jesus aparece vindo da Galileia. Foi uma maravilha a notícia de que talvez tivesse surgido entre nós o tão esperado Messias. Quem sabe esse homem não seria? Porque naquele período havia uma avidez enorme de que ele aparecesse. E de repente surgiu alguém que se encaixava naquele perfil do desprezado, do rejeitado, do simples, do não aceito, que vinha de uma região de Israel de onde nenhum dos 16 profetas veio. Dos 16 profetas, nenhum veio da Galileia, todos vieram ou da Samaria ou vieram da Judeia. Do norte de Israel, que é a Galileia, ninguém tinha vindo, nada. Ali tem o lago de Genezaré, em volta um monte de cidadezinha, nenhuma dali deu nenhum profeta. Uma região simples de pescadores, tudo muito pequenininho. Então nós não tínhamos uma expressão maior espiritual vinda de lá. E de repente, daquele lugar que ninguém nunca esperava, surgia alguém com uma proposta profundamente diferente. Será? Jesus surge e o seu primeiro discurso leva as pessoas para o alto de um monte. Ele iria proferir o mais importante dos seus ele iria proferir o mais importante dos seus 5 discursos.
O primeiro dos 5 discursos de Jesus seria o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha começa com as chamadas 9 bem-aventuranças. Imaginem o que é um povo que está há 400 anos esperando por uma notícia espiritual, aguardando por uma fala de Deus para eles. O Messias surge, é a grande oportunidade de que eles possam ter uma notícia dos céus. Então, nesse momento, o que é que vai acontecer? Jesus então aparece do alto do monte, e o evangelista Mateus, que narra essa história no seu capítulo 5, 6 e 7, diz que quando Jesus sobe ao alto do monte, multidões o seguiram. Ele não fala que uma multidão, porque é esquisito, né? A gente nunca diz, olha, tinha multidões de pessoas foram ali. É uma multidão. Por que multidões? Mas o evangelista, você vai no grego, está escrito plite. Plite é o plural de multidão, é multidões mesmo, não tem jeito, é multidões. Então, houve multidões que subiram o monte. E os estudiosos dizem que eram multidões porque em Israel é assim, não é, Andréia? A gente anda pela rua e a gente sabe quem é cada um pela roupa que veste. Se aquele ali é um rabino ortodoxo, aquele já é um rabino liberal. Esse aqui é muçulmano, e pela cor daquele pano que leva na cabeça, eu sei qual é a família dele. Então você tem a possibilidade de saber as pessoas pela roupa, pelo tipo de objeto que coloca na cabeça, pela qualidade da roupa que usa. Então eles dizem que multidões é porque tinham pessoas de diferentes matizes no alto do monte. E eles sobem, e eu fico assim imaginando aquele monte de gente esperando Jesus falar. Os sacerdotes do templo com as suas roupas extraordinárias, impecáveis. Os ricos e poderosos com as suas roupas belíssimas, cheias de brocados e de ouro. Os pobres, coitadinhos, que eu não sei nem descrever a roupa deles. Oi? Aquele monte de gente pobre misturado com gente rica, aquele monte de gente, aquelas várias multidões esperando o que ele vai dizer, meu Deus, o que ele vai dizer. O que ele poderia dizer assim? Eis que o Senhor de Israel mandou o Messias para estar entre vós. Eis que estamos aqui para louvar o Deus de Israel. Não era? Podia dizer um negócio assim. E fica todo mundo esperando. E Jesus escandaliza a multidão com a frase primeira que ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cadê os ricos? Cadê os prósperos? Cadê os longevos? E cadê os saudáveis? Numa frase, ele derrubou toda a leitura que existia sobre quem eram os que eram os escolhidos. Não era mais trazido para a evidência os poderosos, os ricos, os saudáveis. Não, esquece. Quem estava no foco eram os pobres de espírito, os rejeitados, os esquecidos, os abandonados, aqueles que a sociedade não os enxergava. Então é uma mudança absurda, porque ele vai colocar em evidência exatamente aqueles que eram os mais rejeitados. E o que é mais surpreendente, em todo o Velho Testamento não se fala de felicidade para os que cumprem a lei de Deus. Diz que se você cumprir a lei de Deus, o Senhor mandará a chuva, que vai permitir que os teus campos floresçam,
Ele vai permitir que os teus animais cresçam e se desenvolvam. Ele vai permitir que tu vejas os filhos dos teus filhos. Ele vai te dar bens materiais, mas em nenhum lugar fala assim, e tu serás feliz. Não se propõe felicidade, se propõe algo, chuva, colheitas, terra fértil, animais capazes de alimentar o povo, filhos saudáveis, isso está lá. Mas em nenhum lugar diz assim, se tu cumprires a lei de Deus, o Senhor te fará feliz, tu terás felicidade. Não tem. Então existe muita coisa prometida para os ricos poderosos, tem, mas a felicidade é para os pobres de espírito. Então é uma inversão de lógica enorme, porque ele vem falar de felicidade, uma coisa que não se comentava. Logo na primeira palavra, Cidinha, é um escândalo ele falar de felicidade para um povo que tinha obrigações com Deus, não tinha felicidade. Eu proponho que vocês percebam que serão felizes aqueles que forem os pobres de espírito, os que são frágeis, os que são pequenos, porque os que são frágeis e são pequenos sabem que estão errados, então tem chance de mudar. Quem tem muita certeza sobre as suas certezas não vai mudar. Eu estou certo. Então assim, quem tem marido sabe o que eu estou falando, né? Então, quando você tem alguém que tem muita certeza sobre as suas certezas, porque ele está sempre certo, é porque o outro está sempre errado, né? Então, se eu estou certo, por que eu vou mudar se eu estou certo? Presta atenção, não tem por que mudar. Se eu estou certo, por que eu vou mudar? Eu só mudo se eu descobrir que eu estou errado. Então, felizes os que sabem que estão errados, que fazem coisa errada, que não fazem tudo certo, que precisam melhorar, que a sua vida está precisando de uma arrumada. Quem diz assim, minha vida está perfeita, porque eu faço tudo certo, esse não vai mudar, gente. Pessoas que dizem, eu faço tudo certo e portanto não tenho por que me preocupar com nada, eu estou fazendo tudo, não tem por que mudar. Quem tem que mudar são vocês estão errados. Eu sou sempre certo, então não vou mudar. Então, bem-aventurados os que sabem que estão errados, Silvia. Bem-aventurados os que de nós dizemos assim, meu Deus, como eu sou uma besta, nossa, eu sou uma besta. Maravilha, porque se eu sei que eu sou uma besta, eu tenho coisa para modificar na minha vida. Mas quando eu digo assim, não, errado é minha mulher, errado é minha sogra tudo bem, errado é minha mulher, o errado é meu filho, é minha mãe, né? Joga a culpa para os outros e não assume a responsabilidade, é uma alma imatura, porque a maturidade espiritual nasce no momento em que eu não transfiro a responsabilidade para o outro. Porque quem acha que está certo é porque acha que o outro está errado. Então, se o outro está errado e eu estou certo, a culpa está no outro, não está em mim. Se a culpa está no outro, não está em mim, eu não vou mudar, gente. E só quando eu sei que eu estou errado é que eu posso fazer uma mudança na minha vida. Os indivíduos que colocam a culpa nos outros são imaturos. Na parábola de Adão e Eva, que está no livro do Gênesis, a história, uma parábola, né? Pelo amor de Deus. Na parábola, Deus aparece e pergunta para Adão assim: tu comeste da fruta que eu te falei para não comer? E Adão responde: foi a mulher que tu me deste que me deu do fruto. Ele tenta se tirar de todo jeito, então foi ela que me deu, eu só comi, né? É essa técnica do ser humano de sempre julgar os outros por aquilo que acontece com ele. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que vão pregar uma coisa na parede, aí pegam um prego e um martelo
e começa a bater, e a mulher está olhando ele fazer, e de repente ele erra o prego e acerta o dedo. O que é que ele diz? É você que fica olhando que me atrapalha. Então você transfere para o outro a responsabilidade que é minha. Então o Cristo está chamando as criaturas: descobre que tu és o fraco da história, porque felizes os que já descobriram que o problema está nele, porque ai daqueles que pensam que são os corretos. E os sacerdotes começaram a se arrumar tudo, né? Porque o negócio pegou para o lado deles, porque eles acham que eles são os certos e que os outros são os desgraçados, porque ele está correto ou está errado. Bem-aventurados os que são errados, tá? Felizes os que são errados. E para terminar essa mudança de entendimento que ele trazia, ainda tem um pedacinho final da frase, porque ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso não existia, tá? Se você pegar todo o Velho Testamento, não tem reino dos céus em lugar nenhum. Nunca existiu. Pode pegar todos os 49 livros do Antigo Testamento, a expressão reino dos céus só existe no Novo Testamento. Por quê? Porque no Velho Testamento a preocupação da vida após a morte, ela era muito pequena. Na Torá mesmo não tem nenhuma notícia sobre vida após a morte. Quando Abraão morre, ele morre. Quando Isaac morre, ele morre. Quando Jacó morre, ele morre. Todo mundo que morre, morre. Não aparece ninguém depois da morte na Torá. Morreu, morreu. Vida que segue, mas o cara está morto. E quando Jesus inicia a sua vida pública, vai trazer a primeira notícia de mundo espiritual, ele vai dizer: porque deles é o reino dos céus. Ele já abre uma perspectiva completamente nova, de que existe um lugar, sei lá o que é, o reino dos céus, que é uma instância espiritual das coisas. E tem horas que Jesus diz que o reino dos céus é um lugar, e tem horas que ele diz que o reino dos céus está dentro de nós. Então, quando eles achavam que era num lugar, já não está dentro de vós. Quando achavam que não, esse é um lugar. É um lugar ou está dentro de nós? O Espiritismo nos esclarece que quando a gente vai para o mundo espiritual, o que eu tenho dentro de mim é que faz a região onde eu moro. Então, se eu vivo num lugar onde tem pessoas que têm um determinado padrão, é porque esse padrão está dentro delas. Aí a gente se junta e fica todo mundo com o mesmo padrão num lugar aproximado, ou seja, o que está dentro é o que está fora. Hermes Trismegisto, Caibalion. O que está dentro é o que está fora. Então, o que eu tenho dentro de mim é o que eu tenho fora de mim. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estava mudado neste momento, todos os paradigmas que existiam estavam mudados, todos os paradigmas que existiam sobre as verdades judaicas. Numa frase só, ele fez um strike nas verdades judaicas, tudo por terra. Agora existe vida espiritual. Agora existe felicidade, e a felicidade é para aqueles que já se conhecem, para aqueles que descobriram que o erro não está nos outros, mas está em si mesmo. Então, o autoconhecimento, a descoberta de si próprio, inaugura o período do qual Jesus iria fazer parte. O seu sermão da montanha é um sermão espetacular, porque ele vai transformar os conceitos que Israel possuía, que eram completamente diferentes. Dentro do conceito judaico, havia se criado muitas ideias que haviam contaminado o povo, e o povo estava convicto de que aquilo era verdade. E o Cristo vai dizer uma coisa que às vezes parece meio contraditória, e vocês já devem ter ouvido essa frase. Ele diz assim: eu não vim destruir a lei, mas cumprir.
E noutra hora ele muda a lei. Não sei se vocês já viram. Ele diz que veio para cumprir, mas ele muda toda hora. Ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Aí em seguida ele fala: ouviste o que foi dito aos antigos: amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Pois eu vos digo. Ele vai mudando tudo. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Pois eu vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão já é réu no juízo. Afinal de contas, vai mudar a lei ou não vai mudar, meu filho? Porque uma hora diz que não vai mudar e muda. Mudou ou não mudou? O que ele fez na verdade? Se nós prestarmos atenção, o texto de Mateus diz assim: eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. A lei está onde? Vocês sabem onde é que está a lei de Moisés? Onde é que estava naquela época, onde é que ela estava escrita? Estava no papel, era um texto no pergaminho, o Sefer. A Torá estava no Sefer, que é um pergaminho que a gente rola assim para a direita, para a esquerda para ler. Ela estava escrita no papel. Ele disse: eu não vim mudar a lei, ou seja, eu não vim mudar esse texto aí, ó. Esse texto aí eu não vou mudar nada. O texto ele não mudou, mas olha o que ele fala: ouviste o que foi dito aos antigos. A lei foi dita ou foi escrita? A lei foi escrita. E o que é que foi dito? O que foi dito eram as interpretações dos rabinos, não é o texto. Cada rabino vem e coloca uma interpretação. Cada rabino vem e coloca uma camadinha, vai botando, né? Quem não vem pelo espiritismo, pelo amor, vem pela... Pois é, não está escrito em lugar nenhum. A gente vai falando, vai repetindo e vai colocando, e daqui a pouco vira verdade. Não está em canto nenhum isso aí, ó. Não tem. Mas a gente repete, acha lindo. Então, quando eu era menino pequeno, e eu conhecia a doutrina espírita, na minha, não sei se diz isso, na minha época de juventude o pessoal falava muito. A gente estava assim num lugar, aí vinha um mosquito. Aí o mosquito vinha, pousava no lugar, a pessoa, matava o mosquito. Aí todo mundo olhava e dizia: eu ajudei ele a evoluir. Porque matou o mosquito, aí ele já vem para uma nova enmosquitação, né? E aí ele estaria evoluindo. Pois é o contrário que a lei de destruição fala. A lei de destruição diz o seguinte, que quanto mais o princípio espiritual permanecer na matéria, mais ele aprende. Imagina se o mosquito nascesse, você mata. Nasceu, você mata. Como é que ele vai aprender, pelo amor de Deus? Ele tem que viver o máximo que ele puder para ele aprender como é que ele foge do predador, como é que ele se reproduz, como é que ele se alimenta. Você tem que dar o máximo, aí sim está evoluindo. Se você mata o bichinho, eu não estou defendendo o mosquito não, eu estou só questão doutrinária. Mas isso era tão repetido, ainda fala isso, Cleide, você que é de outra geração, não fala isso mais. Bom, desaprenderam. Então, mas na época isso era dito muitas vezes, era muito falado, e se criou como se fosse uma verdade, que isso era certo. Então na época de Jesus também se criou muito conceito que não era verdadeiro. Por exemplo, na lei de Moisés existe: amarás o teu próximo, mas não está escrito em lugar nenhum: e odiarás o teu inimigo. Isso não tem escrito. Isso não está escrito. Algum rabino olhando disse: eu vou inventar isso aqui, que essa aqui é boa. Se é para amar o próximo, é para odiar o distante, né? Você ama o próximo e o que está distante você odeia. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Então Jesus vem e diz: ouviste o que foi dito aos antigos. Então você ouviu o que os rabinos vêm repetindo há não sei quanto tempo, mas eu vou dizer para vocês o que é que vocês têm que fazer. Então ele diz: eu porém vos digo.
não está mudando o texto, é a interpretação do texto. Eu, porém, vos digo: amarás o teu inimigo. Quando ele disse isso, eu acho que os olhos caíram das órbitas, porque nunca Israel tinha ouvido isso. Amar o inimigo, isso é uma novidade absurda. Abrirei a minha boca em parábola. Está tudo bem? É porque os olhos... Israel nunca tinha ouvido isso. Nunca havia se pregado perdão em Israel. Se vocês pegarem o Velho Testamento, a palavra perdão aparece 78 vezes no Antigo Testamento. Então tinha perdão no Antigo Testamento. Só que todas as vezes que o perdão aparece, é o perdão de Deus para com os homens. Senhor, perdoa o teu povo que foi rebelde. Perdoa, Senhor, o teu povo que se rebelou. Perdoa o teu povo. É sempre Deus perdoando os homens. Perdão entre homens não tem. Para não dizer que não tem, tem só uma vez. Que é no encontro entre Esaú e Jacó. Ali eles falam de perdão entre irmãos. Um irmão perdoa o outro. É a única passagem do Antigo Testamento em que existe perdão entre duas pessoas. Escapou essa daí, não tem mais. Então nunca se pregou a ideia de perdão, ainda mais para inimigo. Isso é um absurdo do absurdo. Se perdoar alguém já é uma coisa estranha, imagine perdoar um inimigo. É o absurdo do absurdo. Só que essa é uma notícia que nunca se pregou em Israel, tá? Porque o Buda falava disso, muito tempo. O Buda dizia: sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. O sândalo é uma árvore frondosa muito cheirosa. Quando o machado vem e golpeia a árvore de sândalo e fere a árvore, o que a árvore faz de volta com o machado? Perfuma. Então dizer, sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere, é a mesma coisa que dizer, amai os vossos inimigos. Só que isso estava sendo pregado lá no Nepal, para um grupo de discípulos do Buda, não para a multidão como um todo, não para todos como Jesus propunha. Então em Israel realmente nunca havia havido alguém para dizer que a gente tinha que perdoar, ainda mais o inimigo. O impacto foi tão grande o impacto da fala de Jesus, que quando ele percebeu que todo mundo ficou assustado, ele disse: eu vou ajudar vocês a entenderem o que eu estou falando. E ele didaticamente quebra o amor aos inimigos em 3 etapas. Primeira etapa que ele dá: fazei bem aos que vos aborrecem. É o versículo seguinte, assim: amai os vossos inimigos. Aí todo mundo, Aí ele diz: vou ajudar a entenderem. Fazei bem aos que vos aborrecem. O cara aborrece você, trata ele bem. Ele trata você mal, você trata ele bem. Trata mal, você trata bem. Trata mal, trata bem. Trata mal, trata bem. Ah, mas eu não sou besta, né? O cara me trata mal e eu vou tratar bem. Pois é. Quando nós não sabemos das leis espirituais, a gente acha que está certo, que não deve tratar bem, não. Tem que pegar a pessoa e dar o troco para ela. O que ela faz eu vou dar na mesma medida, se não pior, para ele sentir que eu também não tenho sangue de barata. Então quando eu faço isso, eu na verdade devolvo para o outro uma energia de violência. E segundo a lei de causa e efeito, se A machuca B e B machuca A, os dois entraram em sintonia e automaticamente as chances deles se encontrarem numa próxima existência é muito maior. Mas quando A machuca B e B não devolve o machucamento para A, ele se liberta da necessidade do reencontro. É aí que está o segredo.
Só que tem muita gente que diz assim: não, mas eu não vou perdoar porque não tem nem graça, né? Ele faz e eu ainda vou ser besta de perdoar. Gente, na leitura que a doutrina espírita faz, perdoar não tem o poder de tirar a responsabilidade do outro daquilo que ele fez. Se alguém me prejudicou e eu perdoo essa pessoa, eu não tiro o mal que está dentro dela. O mal que fulaninho fez está dentro dele. Está dentro dele. Se nós estivéssemos em Minas, para ser mais claro o que eu estou dizendo, eu diria que o mal está em mim. Está em mim. Não está no... Às vezes a pessoa diz assim: ah, fulano machucou Beltrano, criou um compromisso aí, hein? Fulano está devendo para ele, criou, porque já que A machucou B, criou um vínculo. Não cria vínculo. Fazer um mal a outra pessoa não cria um vínculo entre os indivíduos, só se a vítima guardar ódio do algoz, aí vinculou. Se a vítima não guarda ódio, ela se desembaraça para viver novas experiências. E o algoz, a pessoa que fez o mal, não fica isento de culpa, só que ela vai se recuperar, sei lá, Deus com quem comigo que não vai ser, porque como eu perdoei, eu me retirei da cena. Eu estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Então, já que eu estou confundindo, eu vou tornar mais claro. Jesus foi traído por Judas, foi sentenciado por Pilatos, apanhou, Herodes escarneceu dele, os crucificadores furaram seus pés, suas mãos, o povo humilhou, os sacerdotes deram o que quiseram. Então, muita gente fez mal a Jesus. Quando Jesus reencarnou, ele reencarnou primo de quem? Primo de Pilatos, irmão de Judas, vizinho de Herodes. Quem era da família dele quando ele reencarnou? Ele não reencarnou. Ué, mas se ele não reencarnou, como é que esse pessoal se resolveu, se fizeram mal a ele e ele não veio? Eles não se resolveram com outros? Mas é esse o mecanismo. Quando alguém me fere e eu perdoo, eu saio do circuito. E o que a pessoa fez está dentro dela. E ela vai se resolver, não faço a menor ideia com quem, mas não é comigo. Porque quando eu perdoei, eu me retirei do cenário. Ficou claro o que eu disse? Agora eu vou piorar a situação. Tem vezes que a gente perdoa tão perdoadinho que a gente pede a pessoa de volta. A gente perdoa tão perdoado que depois sente até dó. Aí diz: Senhor, me dá ele de volta. Ele nem era mal. Deixa eu tranquilizar aqui as esposas. Olha, é o seguinte: as ex-esposas, não necessariamente a gente vai encontrar essa pessoa na condição de marido, tá? Ele pode reaparecer na condição de filho, na condição de neto, tá? A gente reencontra numa outra condição. Quando ele vem como neto, que é bom, que a gente diz: ai, esse menino é tão danadinho, meu Deus, e bota no colo, é o tal do ex-marido do passado, tão complicado. Então tem tudo isso na nossa história para a gente compreender como é que funciona. Então disse Jesus: amai os vossos inimigos, e deu a primeira proposta: fazei bem aos que vos aborrecem. A pessoa faz o mal, você faz o bem. Ela faz o mal, você faz o bem. Faz o mal, você faz o bem. Tem vezes que dá certo, tem vezes que a gente consegue. A pessoa faz o mal e a gente consegue fazer o bem. Mas tem vezes que a pessoa é tão difícil, mas tão difícil, que você não consegue nem fazer o bem para ela, porque ela é tão grosseira, ela é tão arredia, ela é tão, como se diz em Rondônia, ela é tão escamosa, cheia de escama, é tão difícil que você não consegue nem fazer o bem para ela, porque ela reage. Você tenta fazer o bem e diz assim: olha, eu fritei esse ovo para você, está envenenado esse ovo? Não vou comer não. Me oferecendo um ovo, não vou comer não, pode deixar, dá para o cachorro.
vou comer não. Feito da sua mão, não vou comer. Então você até quer fazer o bem, mas você não consegue. Então diz Jesus: fazei bem aos que vos aborrecem. Não consigo, então vamos para a segunda estratégia: bendizei os que vos maldizem. Vamos falar mal, falar bem de quem fala mal. Bendizei os que vos maldizem é não falar mal das pessoas que a gente sabe que fala mal de nós. A pessoa fala mal e você diz: sabe que eu acho ela uma pessoa maravilhosa? Mas tem que ser sincero, né? Porque aqui... aí ela é ótima, né? É uma pessoa maravilhosa. Aí não vale, aí não tem sentido. Mas é você com sinceridade. Oi? Fulano é uma bênção, né? Então você falar da pessoa de maneira sincera. Tem que ter um pouco de talento para você encontrar às vezes uma virtude na pessoa, porque ela é muito chata. Eu aprendi. Então a pessoa é muito chata, e aí a pessoa é muito chata e a gente não consegue perdoar, não consegue. Então nem para elogiar consigo, porque eu digo, ela tem algumas qualidades também, né? Qual? Tem umas lá, né? Não consigo enumerar nenhuma. Então tem vezes que... Então, se você não consegue fazer o bem, pelo menos fala bem da pessoa. Mas tem situações que nem para falar bem dá. Então Jesus ofereceu uma terceira camada. Ele disse: amai os vossos inimigos. Número 1, fazei bem aos que vos aborrecem. 2, bendizei os que vos maldizem. Não consigo. Vai para o terceiro: orai pelos que vos perseguem, que é o primeiro, vos caluniam, que é o segundo. Então, se não dá, ora por eles. Experimente fazer, vê se é fácil. É ruim demais. E diz assim: Senhor, abençoai fulano, aquele miserável. Tá? É difícil. Olha, vou pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Deveria ter aqui. E é exatamente o que não tem. Mas em casa vocês procurem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 42. Oração por aqueles que nos querem mal. É uma oração, um modelo de oração em que Kardec faz para a gente orar pela pessoa que tenta nos prejudicar. Aí tem um monte de coisa lá. Cada coisa que você vai lendo, chega a ler, a voz vai diminuindo, sabe? Quando você lê assim: meu Deus, eu não quero orar isso não por ele, porque a voz vai ficando fininha, porque é cada coisa que Kardec coloca. E quando chega no final, a última parte da oração é para acabar. Ele diz assim: e eu te peço, Senhor, que tu me deis uma oportunidade de que eu seja útil a essa pessoa que me prejudicou. Presta atenção. Eu te rogo que tu me deis a chance de que eu possa ser... É aquela coisa que você trabalha numa repartição pública e a pessoa cai na sua mão. Aí você diz assim: lembra de mim? Olha aqui o papel. Depende de mim agora, está na minha mão. Então assim: Senhor, me dá a oportunidade para que eu possa fazer o bem a esta pessoa que me prejudicou. Aí a gente lê e fica assim com o coração alterado, aí depois melhora. Aí vem um pedacinho que piora ainda, diz assim: mas que eu faça isso sem ostentação. Isso é o que é o pior, porque você vai ajudar a pessoa e não vai nem dizer: olha, fulano, vou carimbar aqui, tá? Podia te prejudicar, mas eu vou bater um carimbo aqui, tá? Não, faz quietinho, que eu tenha a oportunidade de fazer o bem a ele e que o faça sem ostentação. Então na oração a gente tem lá Kardec pedindo, ai meu Deus, para pedir isso, sabe? Senhor, que eu esqueça o mal que ele me fez, que eu esqueça, que eu encontre justificativas plausíveis para o que ele fez,
para que eu não fique remoendo o mal feito. Gente, é tanta coisa que vai dando um suor na gente de ver o que está colocado lá. Mas orar por aqueles que não nos querem bem é uma tarefa que também não é muito fácil de fazer, mas ela precisa ser feita. Então vejam como a mensagem de Jesus, ela é profundamente transformante, como ela é capaz de alterar de maneira extraordinária as nossas vidas, porque ele propõe um novo paradigma. Moisés disse que Deus era único, pois ele vem em cima e colocou, além de único, ele é nosso Pai. Quando ele disse que era Pai, tornou todo mundo irmão. Ninguém nunca disse isso, tá? Nem Buda, nem Cristo, nem Sócrates, nem Platão, nem Hermes, ninguém nunca disse Deus é nosso Pai. Eles diziam sempre que havia um Criador, mas ninguém ousou chamá-lo de Pai. Jesus disse, ele é nosso Pai, portanto todo mundo é irmão. Fala-se tanto de fraternidade universal hoje, né? Pois quem inventou fraternidade universal foi Jesus. Quando ele disse, tem um Deus único, e ele criou todo mundo, o que é que a gente virou? Todo mundo virou irmão. Então, ele é quem cria o conceito de fraternidade universal. Ele cria o conceito de amor aos inimigos para todas as pessoas. Esse conceito já existia, mas estudado nas doutrinas secretas, para dizer para todo mundo que isso era a verdade. Ele propõe o amor incondicional, que a gente amasse a todos indistintamente. É uma verdade completamente transformadora. Ele vai oferecer para nós a informação de que existe vida após a morte. É verdade que os outros também falavam, Krishna, Buda, Sócrates, todo mundo falou de vida após a morte. Mas só Jesus apareceu após a morte para dizer, é verdade que tem, está vendo? Vem aqui, Judas não, Tomé, coloca o teu dedo na minha chaga. Então, essa confirmação da imortalidade, só Jesus trouxe. E há uma coisa muito impressionante, é que todo mundo falou de amor. Buda, Sócrates, Platão, Hermes, Orfeu, a Cabala, os Védas, todo mundo falou de amor. E Jesus também falou de amor. Mas qual é a diferença? Ele impregnou a sua mensagem de tanto amor que depois que ele foi embora, os seus discípulos entenderam que o caminho da iluminação era recolhendo os miseráveis, os famintos, os desgraçados. Essa é uma prática que não existe nos outros iniciados. Sócrates deixou um grupo de discípulos, mas eles não criaram uma instituição para recolher os miseráveis de Atenas. Não tem. Essa estrutura de que você se liga a Deus através do próximo é uma proposta que vem de Jesus. Aí está a grande diferença da mensagem dele. E eu não estou diminuindo Buda, eu não estou diminuindo Krishna, mas a mensagem de Jesus, ela tem na intensidade dela a proposta de que verdadeiramente o amor é a chave para todos os conflitos humanos. É tão intensa essa capacidade de impregnação de amor que Jesus não precisou nem dos ensinamentos espirituais para que as pessoas fizessem o bem. Se você pegar todos os que ensinaram o amor, todos, Vedas, Mahabharata, Bhagavad Gita, Tripitaka, corpos herméticos, Cabala, meu Deus, todos esses estudos que tem, todos eles realmente falavam que a gente tinha que amar o outro, que tinha que perdoar, mas todos eles, para dizer que você tinha que amar e que tinha que perdoar, apresentaram os princípios da vida espiritual, dizendo, tem reencarnação, tem lei de causa e efeito, se não amar, o cara vai nascer teu parente, se você odiar, você vai passar por sofrimento no mundo espiritual. Havia uma entrega de muitas notícias espirituais. Pegue o Bhagavad Gita para você ver o Krishna falando quais as consequências do não amor, de como nós estaríamos em sofrimento,
que a gente enfrentaria muitas encarnações até se liberar do mal. Pegue o Buda falando sobre as reencarnações e a necessidade da superação do seu eu para que você alcance o Nirvana. Tem sofrimento enquanto não fizer, que é preciso autoconhecer-se para que a gente consiga alcançar essa plenitude. Jesus não usa nenhum desses instrumentos. Em que Jesus assenta a ideia do amor? Porque todos eles apoiaram a ideia do amor na doutrina espiritual, igual a doutrina espírita faz. Você tem que amar o próximo, sabe por quê? Porque senão ele vai nascer teu irmão. Se você não perdoar, vai nascer seu irmão. Eu não vou perdoar, então vai nascer teu irmão. Não, volta, vamos ver. Então o conhecimento espiritual é o grande argumento para o perdão, é o grande argumento para o amor, é o grande argumento para a transformação moral. Quem de nós mudaria, perdoaria, se transformaria se não tivesse sido ofertado a nenhum de nós as informações sobre a reencarnação? A gente diria, eu faço se eu quiser, se eu não quiser eu não faço, não tem penalidade. Jesus ensinava as pessoas sem esses conhecimentos espirituais. E qual era a estratégia que Jesus usava para poder convencer as pessoas a que elas vivessem esses princípios? A estratégia do Cristo era por amor de mim. Se vocês olharem, todas as vezes que ele propõe um mandamento, ele disse, vocês farão isso por amor de mim. Deem uma olhada no livro Há 2000 anos, onde tem o personagem Lívia, e verifiquem, Lívia, ela era boa por quê, André? Porque ela tinha medo da reencarnação? Ela era boa porque ela dizia, o Senhor disse que nós temos que fazer, é um ensinamento dele que nós temos que amar o inimigo, e se eu não fizer, não vai fazer porque ele mandou. Então, como nós amamos Jesus, nós vamos fazer o que ele está mandando. Então, o convencimento de Jesus com seus discípulos era pelo amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu vos enviarei um consolador. É sempre o amor, é sempre, a proposta dele é sempre ancorada no amor. Bem-aventurados vós sereis quando os homens perseguindo, vos injuriarem, mentindo, fizerem todo o mal contra vós, por amor de mim. No sermão profético, ele também vai dizer a mesma coisa, que nós seríamos perseguidos, os cristãos seriam perseguidos no mundo por amor a ele. Todas as vezes que ele quer criar um compromisso dos seus discípulos com seus ensinamentos, a proposta dele é que seja por amor de mim. Então vejam a beleza desse caminho que o Cristo propôs. É um caminho que nunca a humanidade teve, uma proposta de amor absurdamente interessante, porque está calçada exatamente nos princípios que nunca ninguém usou, que era impregnar os seus ensinamentos de tanto amor, que sua doutrina se transformou, na verdade, num caminho de luz. É por isso que o Evangelho de Jesus, que hoje representa a síntese dos seus ensinamentos, é visto como se fosse um caminho de luz, porque quando nós seguimos por esta senda, nós temos a oportunidade de encontrar a verdadeira felicidade. E a doutrina espírita, restaurando o conhecimento de Jesus e calçando os seus ensinamentos com as verdades espirituais, dá muito mais razão a tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele disse, justificando a mensagem magnífica que o Cristo deixou para todos nós, fazendo com que hoje, nas celebrações do centenário da nossa casa, a gente possa relembrar a beleza extraordinária dessa mensagem incrível que mudou a história da humanidade para todo sempre. Não percamos a chance que a doutrina espírita nos está dando de nos aproximarmos desses saberes e promovermos a nossa mudança como nunca tivemos a chance anterior. Talvez na próxima encarnação nem sejamos espíritas. Então aproveitemos agora a oportunidade e façamos toda a mudança que nos seja possível, porque o Senhor aguarda por nós
há muitos milênios. Façamos a nossa parte, porque Ele está fazendo a dele há muito tempo. Uma boa noite para todos nós. Obrigado.